Bom, gente, meu nome é Regina Nogueira, eu sou uma ex-executiva estressada. Há 20 anos atrás, eu fui a primeira diretora mais jovem da maior multinacional de propaganda do mundo. Então, como mulher, mulheres, que eu estou vendo que aqui a maioria, acreditem em vocês, porque há 20 anos atrás foi bem pior. E, então, acho que isso é uma coisa bem importante assim, para dividir, porque a gente está falando muito de empoderamento feminino. Eu sou mãe de 2 adolescentes, eu fiz tudo fora da curva, eu casei mais tarde, eu tive filho mais tarde, eu sempre fui focada na minha vida profissional. E aí, quando eu cheguei numa vice-presidência de uma multinacional, eu falei, chega, porque quanto mais você sobe, mais você paga um preço também. E aí, eu resolvi fazer uma transição de carreira há 7 anos atrás. Então, de executiva, eu fui trabalhar como consultoria para empresas, depois fui me capacitar em coaching, depois em mentoria e depois em constelação sistêmica, que eu acabei agora. Então, eu estou aqui para dividir com vocês um pouco dessa experiência e no trabalho de coaching, por exemplo, eu fui percebendo o quanto você se transformar ou você perceber você como você se imagina, como você é uma marca. Então, a minha pergunta aqui para vocês, para começar, é: vocês sabiam que cada um de vocês é uma marca? Mas antes disso, eu queria desejar um feliz Halloween. A foto está péssima, né? Mas foi o que eu consegui. Então, assim, se a gente parar para pensar quais são todos os impactos que a gente recebe de marcas todos os dias, é incrível. No mínimo, algumas dessas impactam vocês. E quando que a gente é impactado? Quem aqui acorda e não olha no celular? Muito bem, uma pessoa, um herói. Porque a gente está totalmente viciado em acordar, é a primeira coisa que a gente faz. Então, imediatamente, nesse momento, a gente está sendo impactado por várias marcas. E aí, você vai, eu espero, escovar os dentes, né? Muitas vezes tomar banho, se barbear, que não é bem o meu caso, mas ali, naquele momento, você está vendo a marca da pasta de dente, a marca da escova de dentes, a marca do barbeador, daí você vai tomar café, que também é uma coisa saudável, e aí tem a marca da margarina, o requeijão, o pão, e daí você sai para a rua. Quando você sai para a rua, a gente recebe pelo menos 4.700 impactos de marcas por dia. Então, não parece, mas nós somos um grande computador. Então, na rua, você entra no metrô, você está vendo comunicação o tempo todo, o bilhete do metrô que você está olhando, enfim. A gente é impactado o tempo todo por marcas. Então, qual é a origem das marcas, né? As primeiras marcas nasceram da necessidade de você gravar alguma coisa. Então, os artesãos e os pedreiros, no Oriente e no Ocidente, eles punham sinais para identificar de onde vinha aquela peça, de onde ela surgiu, como ela apareceu. E o nome, na época, foi dado de esse brander, dessa maneira, e que deriva, que é uma ação de você gravar o gado com ferro. Então, se a gente for se imaginar como uma marca, a gente vem de uma família, a gente vem de um sobrenome, famílias que estão aqui no Brasil ou em outros lugares. Tudo isso está contando sobre a nossa marca. Então, se a gente for pensar em algumas marcas do nosso dia a dia, alguém aqui consegue viver sem a Apple, a Samsung ou qualquer uma dessas marcas hoje? A gente consegue viver sem um açaí, sem um guaraná, sem uma coca, sem um suco? Tudo isso é marca o tempo todo. E as marcas, elas nadam contra a maré quando elas são marcas diferenciadas e muitas vezes influenciadoras. Então, o que a Raquel acabou de falar aqui foi incrível, porque cada um de nós é uma marca que a gente pode, do jeito que a gente se expressou nessa dinâmica aqui, cada um já tem mais ou menos uma ideia do que é, de que marca que cada um é. E as marcas, elas podem ser ousadas, não convencionais. Aqui é o Nova York, mostrando, né, aquela loucura de marcas. E muitas dessas marcas a gente sabe que se tornaram ícones na nossa vida.
E elas têm uma influência. Então, quem hoje vai a um restaurante e não vê um casal assim? Os dois no celular, né? Ou uma família inteira, com criança, com adulto, e de repente tem uma influência ali, tem várias marcas falando com aquela pessoa naquele momento, naquele segundo. E a gente não se dá conta disso. Então a minha pergunta é, e vocês? Qual é a marca? Qual é a sua marca? Qual é a sua marca? Então, a maneira como a gente se comporta no mundo é o jeito que a gente se expressa no mundo, como a gente se vende e como nos compra. Então, por exemplo, elas estão no maior papo, uma marca super interessante aqui, a gente percebe que elas estão super conectadas, e é uma marca, que essa marca de estarem conectadas, o jeito que elas estão aqui, elas estão buscando alguma coisa e estão trocando nesse momento, por exemplo. As pessoas que são tímidas, como a Raquel falou, elas expressam isso. Então, no nosso grupo tinha uma pessoa um pouquinho mais tímida. Então, a gente vai percebendo por vários códigos como que essas pessoas estão se comportando, em que marca elas são, e a maneira como elas se posicionam no mundo é o jeito que o mundo compra essas marcas. Então, por exemplo, a Apple, ela surgiu assim, e olha como ela foi evoluindo. Assim como nós também evoluímos como marca. A gente pode evoluir crescendo profissionalmente, crescendo como pessoa, emagrecendo, engordando. Olha a marca Coca-Cola, como começou e como ela é hoje. É toda uma evolução. E essa marca tem um poder enorme na mente das pessoas no mundo inteiro. E olha, são 6 letrinhas, mas tudo que ela faz, a atitude, o que ela proporciona, vai criando algo na nossa cabeça. A marca Shell, com certeza ninguém conhece, a de 1900. Mas olha que interessante, ela começou, a ideia, o conceito é uma concha. E ela foi evoluindo. Então, eu trouxe até 99 para a gente não ficar um chat muito grande, mas para a gente perceber de onde a gente começa e aonde a gente pode parar com a nossa vida, com a nossa carreira profissional. Então, as marcas, elas trazem emoções e elas preenchem alguns vazios coletivos, enfim. Assim como é um caminho incrível, mas no início de carreira, a gente muitas vezes não sabe muito bem como se expressar, por exemplo, numa entrevista. Então, no treinamento que eu faço com alguns clientes meus de coaching, treinamento para entrevista. A maneira como você se posiciona nessa entrevista, não necessariamente o que você fala é o que vai ser levado, a sua experiência é o que vai ser levado em conta principalmente, mas a maneira como você se posicionou. Obviamente, se você vai numa entrevista e fala, oi, tudo bem? Eu acho essa empresa muito legal. Eu gostaria muito de trabalhar aqui. É um jeito de se posicionar. Mas se você está numa entrevista e fala, olha, eu pesquisei sobre vocês são uma marca incrível, eu gostaria muito de fazer parte dessa equipe de vocês aqui na empresa, eu gostaria muito de contribuir, e eu sei que eu tenho algumas capacidades, algumas qualidades que podem contribuir com a sua empresa. Então, tem uma diferença da maneira que você está se posicionando numa entrevista. Quando você fala, oi, tudo bem, meu nome é José e eu vim aqui para conseguir um emprego. E quando você surpreende a pessoa dizendo o que você sabe sobre aquela empresa, qual é a missão daquela empresa, o que ela tem a ver com você. E, gente, uma dica. Hoje, o que retém talentos nas empresas e como você entra nas empresas é se você está alinhado com a missão dessa empresa. Tem gente que não aceita, por exemplo, trabalhar numa empresa de cigarro. E, no entanto, anos atrás, trabalhar na Souza Cruz era a coisa mais sensacional do mundo. Hoje, como politicamente incorreto, tudo muda. A gente acabou de viver aqui. Há quem vota no Bolsonaro para a direita, quem vota para o Haddad para a esquerda. A gente vive isso o tempo todo. Então, a maneira como a gente se posiciona é a maneira como o mundo compra a gente. No momento que o Bolsonaro destratou as mulheres, que aconteceu? Mulheres contra o Bolsonaro. Enfim, são exemplos de coisas que vão acontecendo na nossa marca. Então, eu vou mostrar para vocês um case real da marca Fotótica. Quem conhece ou conheceu aqui a marca Fotótica?
Ai, que alívio. Enfim, né? A gente nunca sabe. O importante é ter o espírito jovem. O que é esse case? A Fotótica era uma marca, olha, que tem 90 anos, uma marca de 90 anos, e a Fotótica, o foco da marca era vender fotografia. Então ela se construiu em cima de fotografia. E aí, aqui é um exemplo de comunicação, por exemplo, de como ela era. Então, olha, cópias, ampliações, reproduções, documentos. Ficou totalmente antigo isso. E a marca Fotótica, ela foi comprada por uma multinacional inglesa, e eu participei desse case numa agência de marca e de branding. E aí, qual era o nosso desafio? Transformar uma marca de foto em uma marca de ótica. Uau! E aí tem todo um processo para isso. E uma das primeiras coisas que a gente vai buscar é quem são os concorrentes. Então, se eles iam começar a atuar com ótica, a gente foi olhar no Brasil inteiro quais eram as marcas de ótica um pouco mais populares ou não populares e entender o mercado. A mesma coisa quando a gente vai se posicionar. Quem são? Eu vou numa balada e tem duas amigas minhas que são bem mais bonitas. Como é que você vai se posicionar? A mais simpática. Enfim, é uma brincadeira, mas assim, a gente sempre tem que olhar em volta e ver o que está acontecendo. Então, a marca Fotótica, ela começou assim. As fotos eram tiradas com aquele pano preto, né? Que a pessoa entrava embaixo e tal. E hoje a gente pega o celular, né, e fotografa até em quem você acabou de votar dentro da urna, que nem podia. Então, aqui mostra a evolução da marca Fotótica, como a marca foi se transformando e se atualizando. Então, a marca, quando a gente começou a trabalhar com a marca era assim, com essas ondas, essas listras, mais moderna, enfim. Só que ela tinha uma tipografia que já levava muito a gente a imaginar anos 20. Ela foi criada com um objetivo. Então, a marca foi se enfraquecendo e ela precisava de uma atualização. Opa! E aí, uma análise que a gente fez foi o posicionamento dessa nova marca com foco em ótica. Como é que a gente ia fazer essa mágica? E aí, a gente teve que avaliar quais eram os benefícios, a personalidade dessa nova marca, como é que a gente queria construir essa nova marca, quais eram os pilares, o posicionamento, e um dos posicionamentos e que ficou sendo mais forte foi a marca que mais entende do mercado óptico. Preços acessíveis e a essência, como é a que mais entende do mercado, a essência, o posicionamento da nova marca ficou especialista em você. Por quê? Para você poder se aproximar do consumidor e fazer uma conexão ali de proximidade, gerar empatia, quando você entra, se conecta com essa marca. Então, o que essa marca fez? Ela fez um rebranding. A gente trabalhou em cima de um rebranding para ela ser uma líder de mercado, uma responsabilidade de uma marca de quase 100 anos. Ela tinha que ser inovadora a partir do momento que essa multinacional comprou. E não só ser inovadora, mas ela tinha que se posicionar para o mundo de uma forma diferente, ser diferente da concorrência, obviamente, e reforçar a ótica. Então, essa multinacional inglesa, que chama Grand Vision, eles compraram primeiro a fábrica de óculos, que era muito forte no norte e no leste, e a gente começou a fazer um trabalho, obviamente um trabalho gigante de meses, estratégico, conversando com as pessoas, com os decisores, com o consumidor e tal. E aí a gente foi começando a fazer alguns exemplos, alguns exercícios de como que a gente poderia transformar essa marca com posicionamento de ótica. E olha que interessante, de repente ela pode até remeter a um óculos. E aí a gente foi trabalhando essa marca e falando, bom, mas precisa de algum movimento, uma coisa mais moderna, algo que possa trazer um movimento para as pessoas também imaginarem essa modernidade. E a gente foi aos poucos fazendo testes com seres humanos, porque é especialista em você, mostrando os vários públicos que essa marca poderia se conectar.
Então a gente foi fazendo brincadeiras e sempre ali o Fotótica, e a gente acabou trabalhando em cima da conexão que se tornou fortíssima. Olhando para isso, a gente remete mais a nossa mente à ótica ou à foto. Então a gente foi trabalhando tudo isso para se tornar Fotótica, mostrando os vários públicos, e obviamente desse trabalho teve um desmembramento para todo o trabalho de marca, papelaria da Fotótica, para ficar com essa nova cara, com esse novo posicionamento. Inclusive as lojas mudaram completamente o seu layout. Então a marca se reinventou. Ela fez um rebranding dela mesma. Então a marca se reinventou a partir de um objetivo. A mesma coisa pode acontecer com a gente. Muitas vezes você faz uma transição de carreira e você tem que rever algumas coisas internas suas e rever o teu posicionamento. Como eu falei agora há pouco numa entrevista. Se você vai numa entrevista para um cargo estratégico ou para um cargo que você realmente sinta que você tem habilidade, tem um jeito de você se comportar e, obviamente, você começa a entender mais sobre aquele assunto para você se posicionar melhor. Então, aqui no caso, que marca você é numa entrevista profissional? Que marca você é com seus amigos? E você é uma marca que evolui? Porque, gente, hoje tudo é muito ágil. Estamos no Agile Day delas. Se você não se posicionar rápido e naquele 1 segundo você não tiver a capacidade de deixar a sua marca, você perdeu esse 1 segundo e os próximos muitas vezes. Então, é muito importante quando a gente está ou numa transição de carreira, ou buscando uma outra oportunidade profissional, a gente perceber como é que a gente está se apresentando naquela entrevista. Como é que a gente está se apresentando, e a Raquel fez um exercício bárbaro aqui, com essa dinâmica. Como é que cada um se apresentou agora nessa dinâmica? Se mostrando como uma pessoa interessante, uma pessoa travada, uma pessoa que não conseguiu se abrir nessa conversa de 4, ou uma pessoa que se abriu muito, enfim. Tudo isso está em cima da gente se perceber e perceber que marca a gente é e que marca a gente quer ser para o mundo. Então, afinal, quem é você? Qual é a sua marca? Gostaria que vocês refletissem 3 segundos. E se vocês fossem uma marca, que marca vocês seriam? Espontaneamente eu vou escolher alguém. Quem gostaria de falar, se fosse uma marca, que marca seria? Tudo bem, agora na porrada. Você que estava falando. Se você fosse uma marca, que marca você seria? Eu seria a Chanel. Quer. É o que a gente quer ser, né? Pensa bem. Como é que você se imagina? Né? Como é que você se projeta? Se você fosse uma marca, aqui a gente está fazendo uma brincadeira. Os homens, os meninos, como eles evoluem diferente das meninas, eles sempre pensam em marca de carro, de relógio, né? Enfim. Tá bom, eu vou deixar você pensar, eu vou pegar aquele menino lá atrás de camiseta verde. É você. Se você fosse, tudo bem se for carro, se for relógio, não tem problema, tá? Bebida. Se você fosse uma marca, que marca você seria? Uma Red Bull? Seria Caixa. Seria Caixa Econômica? Isso. Olha só, por que você seria Caixa Econômica? Me dá 2 motivos. Porque é um banco voltado para o social, para o bem-estar da comunidade. Muito legal, muito legal. O que mais? Tem mais alguma coisa que você se identifica com a marca? Sim, eu trabalho lá há 20 anos. Agora a pergunta que cala. Você é feliz? Sim. Ó, muito bom, muito bom. Agora vamos voltar para a nossa amiga. Se você fosse uma marca, que marca você seria? Engraçado que você falou que o homem pensa mais em marcas de carro, não sei o que, eu ia falar que eu ia ser a Tesla. A Tesla, olha só, moderna, veio aqui na frente, falou um monte de coisas arrojadas, está dentro do século XXI a 1000, bombando, muito legal. Você, que marca você seria?
Metamorfose. Não, tem que ser uma marca mesmo. É a minha marca, da minha empresa. Ah, da sua empresa! Nossa! Estou até emocionada. Então, olha, networking aqui rolando e comunicação. Muito obrigada. Olha aqui. Metamorfose é consultoria e treinamento. Muito legal. Como que você construiu essa marca Metamorfose? Primeiro, porque ela chama Metamorfose, eu até imagino, e em cima de que valores? Em cima dos valores de educar, transformar e metamorfosear. Muito legal. Todos nós, obrigada, todos nós temos valores. Por exemplo, para mim, a família é uma coisa muito importante. Talvez para a maioria de vocês não seja. Honestidade, franqueza, para mim são valores importantes. A gente se constrói em cima desses valores. Por isso que todos nós somos uma marca. Todas as marcas têm um valor, como ela acabou de falar. A maneira como ela chama a empresa dela, que é a Metamorfose, instantaneamente já conta muita coisa. Eu quero transformar, eu quero mudar, eu quero fazer a diferença. Eu quero te ajudar a ser mais feliz, mais próspero, enfim. Todos nós temos a nossa marca. E muitas vezes isso vem da nossa trajetória profissional e também da nossa trajetória pessoal e dos nossos antepassados, a nossa família. Ai, eu moro aqui, eu sou palmeirense, a minha família toda é italiana, mangia che te fa bene. Não adianta, essa pessoa não vai agir de uma maneira diferente se ela cresceu no meio de uma família italiana e vive o macarrão, né? Então tem alguns valores, valor de você ser afetivo, enfim, a gente começa a olhar de uma outra maneira para as marcas e se olhar de uma outra maneira. Eu vou pegar você agora. Que marca você seria? Eu seria Rock in Rio. Rock in Rio, you rock, hein? Muito bom. Por quê? Porque é uma experiência que as pessoas vivem, né? É aconchegante, as pessoas têm o que elas querem, envolve uma infraestrutura muito grande, tem uma repercussão muito grande. E eu acho isso fascinante. Então, muito legal. Se a gente for pensar no que ela acabou de falar, tem valores por trás disso que ela falou. Porque quando você se identifica com alguém, você tem aquilo dentro de você. Então, por exemplo, num processo, quando você me diz alguém que você admire muito. Então, de repente, a pessoa fala o Trump. Enfim, tem alguns valores que a gente vê explicitamente no Trump, como ele age, como ele trabalha pro galinheiro dele, não necessariamente pensando no coletivo. Não é uma crítica, é uma observação, apesar de que eu não sou a favor do Trump, mas enfim. São maneiras da gente perceber que marca é o Trump. E o Trump é uma marca da direita. Que marca é o Lula. Tudo que o Lula faz ou fez, onde ele está e tudo mais, conta muito sobre ele, assim como o Bolsonaro, assim como vários políticos e assim como vários artistas. Então, eu queria agora fazer um convite para vocês fazerem uma análise de cada um de vocês como marca. Eu vou dar para vocês, e vocês vão ter alguns minutos, é um processo que geralmente demora um pouco mais. Eu vou mostrar para vocês, caiu a roda da vida. A gente tem pelo menos 10 áreas na nossa vida que são fundamentais. A relação familiar, lazer, parte financeira, emocional, física. Então eu queria que nesse momento, vou dar alguns minutos para vocês preencherem cada um a roda da vida de vocês, para vocês entenderem qual é o retrato da vida de vocês nesse momento. Como é que vocês estão nesse momento em cada uma dessas áreas, tá bom? Vocês topam? Todo mundo topa? Todo mundo tem uma canetinha? Ou um lapisinho? Eu tenho uma aqui para emprestar. Quem não tem? Dentro também. Não, aqui dentro, tá? É para pintar.
Deixa eu só pegar o teu. Olha como ela está fazendo. Quando a gente vê essa roda da vida, a gente percebe que tem algumas áreas que talvez a gente esteja colocando mais energia, esquecendo de outras. E, na verdade, se você for pegar uma média dessa roda da vida, ela está no 5. É o que a gente quer, estar uma vida no 5, ou a gente quer estar uma vida no 8, no 10? Então, só de olhar essa roda da vida, a gente já percebe que essa é uma pessoa que está com uma vida talvez não muito interessante, porque ela não está ativando o máximo que ela pode dar em cada uma das áreas da vida dela. Isso é um momento de reflexão, para a gente pensar o que a gente está fazendo com a nossa vida. Por outro lado, a gente pega, por exemplo, essa roda da vida, se fosse um pneu, que aqui a única área que está um pouquinho mais fraca, claro, é a financeira. Tá? Porém, é uma pessoa que está equilibrada. Ela está equilibrando as várias áreas da vida dela. A gente vê muitas vezes vários executivos que tudo está no trabalho e com a família, com os filhos, com a saúde, 0, 1, 3, 5, não importa. E a gente não percebe o que a gente faz com a gente e com a nossa marca. Porque o jeito que a gente se comporta é como a gente se expressa para o mundo. E o jeito que a gente se expressa para o mundo é o jeito que o mundo compra a gente. Então, se a gente vai, por exemplo, uma entrevista sem energia, fica mais difícil o entrevistador se encantar por você. Então, aqui, se a gente fosse imaginar, por exemplo, deixa eu chamar bem colorida. Se a gente fosse imaginar, por exemplo, essa roda da vida, está bem colorida para todo mundo ver, vamos imaginar que isso fosse um pneu de um caminhão. Esse pneu ia girar? Ele ia, mas o que acontece? Para girar realmente, qual é o ideal? Que as nossas, pelo menos as nossas mínimas 10 áreas da vida estejam em equilíbrio, porque aí a tua vida gira. E você pode, tomando consciência desse equilíbrio, fazer crescer cada uma dessas áreas de, por exemplo, de 5, de 3 e de 2 para 10. Então, esse é um exercício de reflexão para a gente perceber como é que a gente está na vida hoje, o que a gente pretende da vida e o que a gente pode fazer para melhorar as áreas que a gente percebeu. Que eu, quando fiz esse exercício pela primeira vez, eu fiquei mal, porque tinha 2 áreas que estavam 0. E 2 meses depois eu já tinha mudado a minha roda da vida. Então, essa é a boa notícia. No momento que você toma consciência de quem você é e consegue imaginar quem você quer ser, você tem a capacidade de fazer o seu personal rebranding. Né? Então, como você trabalha a sua marca profissional, por exemplo, que a gente já falou aqui um pouquinho de carreira e tudo mais. Eu, por exemplo, para mudar a minha marca profissional, eu certamente, de executiva para uma pessoa que vai trabalhar com pessoas, você precisa querer ser uma pessoa melhor. Você precisa ter mais empatia. Você precisa perceber as suas potencialidades para você poder ajudar outras pessoas. Então, a marca você. A minha pergunta para vocês agora, para a gente terminar, porque acho que eu já estou com o meu tempo estourado, né? De tudo que a gente falou aqui, do que vocês viram, como uma marca, por exemplo, fotótica, teve a capacidade de se transformar, a gente também tem a capacidade de se transformar. E se a gente der mais atenção para as áreas da vida da gente e perceber que você equilibrando, você consegue estar melhor com você e conectada com a tua verdade, certamente a tua roda vai girar. Então, se você precisa de ajustes, aqui eu tenho um canal no YouTube, eu sou youtuber, né, atrevida, o canal Regina Nogueira, e o espaço chama Personal Rebranding, que é exatamente, tem lá vários vídeos falando sobre carreira, sobre como delegar,
liderança, falando sobre inteligência artificial e o ser humano, quem que sobra nessa brincadeira toda, enfim. E a gente fez aqui tudo de uma forma ágil, mas o que eu aprendi aqui com vocês hoje, desde que eu estou aqui, é como vocês estão antenados e querendo mudar, querendo melhorar. Todo mundo que está aqui quer melhorar. Então, se você tem a capacidade de fazer o seu personal rebranding, você chega nisso. E aí estão meus contatos. Obrigada pela atenção.